Boa noite, meu querido. Olá, queridos ouvintes da Rádio Jornal e os nossos internautas. O Entre Nós começa agora. Eu sou Crisênica e você é o nosso convidado especial. Solta a vinheta! Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Faltam poucos dias para o final deste ano. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passar e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. É esse ano que se aproxima e precisamos estar preparados novamente para o que der e vier, mas muito esperançosos por dias cada vez melhores. E se você não é inscrito no canal da Rádio Jornal São Miguel, se inscreva lá e ative o lembrete para receber todos os nossos vídeos, também do Entre Nós com Crisênica. Quem de vocês nunca escutou a expressão "vou te processar por calúnia, injúria e difamação"? Na verdade, a maioria das pessoas falam, mas não sabem a diferença. Ou se realmente pode processar alguém por dizer algo. Você sabe o que é? Então comente aí para nós. Tá bom? Coloca aí nos comentários. E para nos ajudar a esclarecer sobre esses 3 tipos de crimes, estamos com o Dr. Guilherme Alamine, advogado, professor universitário e que foi eleito presidente da subseção de Medianeira da Ordem dos Advogados do Brasil e assume agora em 2022. Boa noite, doutor Guilherme. Obrigado por vir aos estúdios. Muito obrigada. Boa noite, Cris. Tudo bem? Se essa história for falsa. Então, se essa história for falsa, nós temos o crime de calúnia. Por quê? Porque está imputando um falso crime a alguém. Então, o objetivo da calúnia, especificamente, é que seja que o bem jurídico tutelado é a honra subjetiva da pessoa quando se atribui a ela um crime. Então, sempre que houver uma comunicação falsa de um crime a outra pessoa... Imputado a outra pessoa. Exatamente. Imputado a essa pessoa, ela vai ser vítima de calúnia. Então, nesse teu exemplo, a Chica seria vítima do crime de calúnia. Certo. E se eu for em uma delegacia apresentar essa história sabendo que a Chica é inocente e o delegado iniciar o inquérito policial, quando for descoberto a minha mentira, eu serei julgada por quais crimes? Porque eu acho que tem mais crimes aí.
né? Inclusive é um crime com potencial ofensivo maior, porque ele deixa de ser um crime contra a honra e ele é um crime contra a administração da justiça, que é o crime de denunciação caluniosa. Então, a pessoa que imputa um crime falso a outra pessoa e comunica à autoridade policial, ela vai cometer então o crime de denunciação caluniosa. Inclusive a pena é mais maior do que a calúnia por si só. É que daí envolve, né, policial, os investigadores, enfim. Isso, exatamente. Acaba prejudicando a justiça também, né? Os atos administrativos, né? Porque sabia daquele fato que não era crime, né? Exato. E mesmo assim comunicou para tentar, de certa forma, prejudicar aquela pessoa. Então, sim, responde por crime de denunciação caluniosa. Certo. E se a história for verdadeira e eu tiver provas, né? O delegado fala para mim, peraí, mas aí você precisa de provas, né? Então, se eu tiver essas provas de que realmente a Chica entrou na minha casa, eu apresento a exceção da verdade. Dessa forma, eu ainda respondo por algum crime? A exceção da verdade ela está prevista no crime de calúnia. Quando então alguém comete a informação, olha, fulano cometeu um crime, e essa pessoa porventura possa querer denunciar por calúnia, então existe essa exceção da verdade, que nada mais é do que a pessoa que falou provar que aquele fato efetivamente aconteceu, e aí sim a pessoa que cometeu o crime vai responder pelo crime, e a pessoa que falou, propagou essa informação, ela não vai mais responder por calúnia, porque é efetivamente verdade. Verdadeira. Tá certo. E se eu simplesmente chamar, a Chica é uma ladra, você é uma ladra, então qual crime que eu... Quando é uma ofensa diretamente à pessoa, como o teu exemplo diz, ele é um crime de injúria, porque ela está xingando ou falando alguma coisa especificamente para a pessoa. Então, a diferença, inclusive, é que quando a gente fala para outras pessoas, que é o caso da calúnia, a gente está ofendendo a reputação. E nesse teu exemplo agora, está ofendendo a pessoa, né? A própria pessoa. Então, a honra objetiva dela, né? Então, está ofendendo a honra dela, né? Você é uma ladra. Então, esse crime seria o crime de injúria. E a gente sabe que as pessoas elas não sabem a diferença, né? Vou te denunciar por calúnia, difamação e injúria. Quer dizer, você não está sabendo, né, exatamente qual é a diferença. E são 3 crimes, né, que se for provado, então, existe realmente esse crime. Já vamos de VT, vamos com o VT da Casa Decor, que é uma das nossas patrocinadoras. Então, solta pra gente aí, que essa é uma parceiraça, tá sempre aqui conosco no programa Casa Decor. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. A Casa Decor também está nas redes sociais. Essa é a parceira daqui do programa Entre Nós com Crisênica. Nós temos algumas dúvidas dos nossos internautas. Vamos chamar um VT aí para a gente ver que dúvida que esse internauta tem. Vamos lá. Chama o VT. Bom dia a todos do programa Entre Nós, Cris, ao doutor que está neste momento nos ajudando, né, com as dúvidas. Meu nome é Paula, tá? Eu falo aqui de São Paulo. Eu tenho uma dúvida. Há 2 anos atrás, eu não devia para o dono da casa, eu pagava direto para a imobiliária. E o mesmo estava no bar, no bairro, falando para o meu sogro que eu devia, falando que eu estava devendo, e eu não estava devendo. Esses dias eu estava pensando, o que ele fez não foi uma calúnia, uma difamação? O senhor pode nos explicar? Agradeço pela oportunidade, que tenhamos um dia e um programa abençoado. Essa é a Paula, querida.
uma das nossas internautas de São Paulo. Obrigada, Paula. Então, doutor Guilherme. Nesse caso aí, o fato de o locador, informar que ela estaria devendo, né, para outras pessoas, constitui o crime de difamação. E é importante a gente lembrar que ainda que ela estivesse devendo, o crime seria constituído, porque nesse caso, diferentemente da calúnia que a gente falou agora, não existe a exceção da verdade. Na verdade, tem uma única hipótese de exceção da verdade quando há ofensa a um funcionário público no exercício de suas funções. Então, nesse caso específico dela, seria o crime de difamação, ainda que ela tivesse efetivamente devendo algum aluguel, ele cometeu esse crime. Infelizmente, pelo fato de ter passado já 2 anos, ela não pode mais constituir oferecer uma notícia-crime em razão da decadência. Esse crime decai em 6 meses o direito de representação. Tá? Olha só, então, Paula, da data do fato, a gente tem o prazo de 6 meses para representar criminalmente contra o agressor, aí, a quem proferiu essas palavras. Tá certo. Você pode soltar mais um dos nossos VTs aí, as dúvidas dos nossos internautas. Solta aí. Fala, Cris, tudo bem? Beleza? Igor aqui de São Paulo. Primeiramente aí, parabéns pelo programa, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E eu gostaria de tirar uma dúvida. Qual é a diferença entre calúnia, difamação e quando isso pode ser aplicado na lei? Então, ok. Vamos lá. É que ficou baixo para nós o áudio aqui. Eu vou passar novamente. Vou passar novamente aqui para o Dr. Guilherme, porque para nós aqui ficou bem baixo o áudio, tá bom? Só um minutinho que ele está ouvindo aqui. Vamos aguardar. E quando isso pode ser aplicado na lei? Vamos lá. Então ele pediu qual que é a diferença de difamação e calúnia. Então ambas são informações que são prestadas a terceiros, né? Mas a diferença é que calúnia ela vai estar atribuída uma falsa comunicação de crime, né? Então vai ser sempre atribuído a um bem que seja crime, tá? Então vamos utilizar o exemplo da ouvinte anterior, que alguém falou que ela estaria estaria devendo, né? Isso não é constituído crime. Então, nesse caso, essas informações são consideradas difamação. Quando se atribui furtou, roubou, alguma coisa que que constitui crime, que é um fato que é relevante pelo fato de ser crime, então é calúnia. Então, a diferença que a gente pode se dizer de forma simples quando a informação propagada a terceiros é referente a crime, é calúnia. Referente a outras informações que não se constituem crime, é difamação. Certo, tá aí então Igor, de São Paulo, esse querido, é um dos nossos internautas também. O Igor é violinista. Muito obrigada, viu? Tá aí respondida então a sua pergunta. Doutor Guilherme, a Chica não costuma pagar as contas, fica devendo para todo mundo, é uma má pagadora, quer dizer, é o que a gente estava falando, né? Qual crime foi cometido por mim, então, neste momento? Difamação. Difamação. Exatamente. Certo. Na verdade, o doutor Guilherme já nos explicou. Então, mesmo que seja verdade, que realmente a Chica não consiga honrar com as suas obrigações, eu estou cometendo um erro em falar da conduta dela. Exatamente, né? Nesse caso, ainda que ela esteja devendo ou alguma coisa nesse sentido, não se admite a exceção da verdade para esse caso específico. Então, realmente o crime de difamação ele é consumado com apenas a informação que você acabou de falar. Certo. Vamos de patrocínio novamente. Nós temos a Jane Massoterapeuta, que também faz parte aí tem parceria aqui com o programa. Solta então o VT da Jane Massoterapeuta. Olha só o que o Espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora,
Terapia das pedras quentes. Drenagem facial. Drenagem pós-procedimento cirúrgico. Peeling ultrassônico. Shiatsu terapia. Reiki. Olha quantas especialidades você tem no espaço Jane Massoterapeuta. Terapêutica nervo ciático. New Face alta frequência. Tratamento capilar ente de alta frequência. Limpeza facial. Então, marque seu horário. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. Jane_massoterapia_SMI. Essa parceiraça também está conosco, está nas redes sociais. Se eu xingar a Chica, vamos lá, seja verbal, escrita ou física, estou cometendo um crime de injúria, correto, doutor? Perfeito. Mas se ela revidar os xingamentos, quer dizer, eu xingo, sua, né, pá, tal, e ela, você também é. Existe, então eu posso processar ela e ela pode me processar? Ambas as atitudes vão ser consideradas crimes. Porém, o artigo 140 do Código Penal, no parágrafo 1º, prevê a possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena quando a injúria é provocada ou quando é revidada por outra pessoa. Então, nesse caso, é possível que o juiz deixe de aplicar a pena. Ou seja, constitui sim o crime, pode ser representada uma contra a outra, sem problema nenhum, mas na hora da aplicação da pena, em caso de condenação, o juiz deixa de aplicar a pena. É uma circunstância que o juiz pode deixar de aplicar uma pena para ambas, porque existiu essas duas, Olha aí. esses dois delitos. Então, o ideal é não revidar, né? Exatamente. É uma coisa que eu vejo o seguinte, se a pessoa se sentiu ofendida, o ideal é buscar o Poder Judiciário, buscar a delegacia, fazer boletim de ocorrência, né? Existe um procedimento, né, que pode ser utilizado, que é o quê? Faz o boletim de ocorrência, é criado um termo circunstanciado de ocorrência e isso é encaminhado para uma audiência preliminar no fórum. Nessa audiência, inclusive, pode tentar fazer um acordo entre as pessoas, né, uma composição civil, para que seja encerrado esse processo sem que haja um prosseguimento da ação penal, né? E caso não ocorra nenhum acordo entre as partes e nenhuma transação penal ou alguma coisa nesse sentido com o Ministério Público, aí sim vai gerar um processo, vai ouvir testemunhas, para depois se analisar se há condenação ou não nesse caso aí. Tá certo. Vamos aos crimes contra a honra nos meios virtuais. Ofensas na internet. O cyberbullying consiste na prática de um crime contra a honra em meio virtual. Esses crimes têm as mesmas penas ou existe uma diferença, um peso maior pelo fato da facilidade da divulgação, da propagação? Para essa situação de cyberbullying, a gente verifica o seguinte: existe um aumento de pena, uma circunstância de aumento de pena de 1/3. Nesse caso, a lei fala que se aplica o triplo da pena para quem cometer em ambientes virtuais, como redes sociais ou em qualquer outro meio que facilite a propagação dessas informações realmente. Tem uma exceção ao crime de injúria. Então, na verdade, para calúnia e difamação, ele se aplica esse triplo da pena. Quando a injúria, ele é uma exceção que não existe esse aumento, né? Mas é claro que hoje existem aí alguns projetos de lei com o intuito de tipificar essa pena específica, justamente pelo fato de que o bullying é uma situação que fugiu do controle, né? Que no nosso Código Penal, que é um tanto quanto antigo, não tinha essa coisa clara, e a gente verifica que existem hoje projetos de lei para aumentar, tanto quanto foi feito em exposição sexual, de imagens, essas coisas, a gente vai modernizando aos poucos, né? E é uma coisa que me parece que no futuro próximo vai ter uma coisa ainda mais específica nessa situação do cyberbullying. Mas já existe essa previsão, né, de o triplo da pena que se aplicaria ao crime. Até porque ali tem as provas, né? Tá na internet, quer dizer, você postou, tá ali a prova, né?
Então, E muitas pessoas acabam não lembrando, e eu acho que é importante a gente falar, que passar adiante essas situações falsas também está tipificado. No artigo 138 do Código Penal, me fugiu agora qual o parágrafo, mas ele diz que somente passar adiante essa informação também é crime. Então é importante que as pessoas verifiquem e filtrem o que eles estão vendo nas redes sociais, justamente para que a gente evite essa propagação, principalmente quando informações falsas, né? exato. A Questão pessoa de calúnia. simplesmente assiste e já vai jogando para os grupos e tal, sem realmente ver, né, a fonte, ir até a fonte para ver, será que realmente é fake, né? Ou é real? Infelizmente, hoje cada vez mais a gente vê coisas fake, né, na internet. Então, assim, é muito importante que as pessoas façam essa filtragem do que passar adiante, justamente para também não se envolver num crime que não deveria, né? Exatamente. Vamos novamente com as dúvidas dos nossos internautas, mais um VT. Vamos lá, solta pra gente. É o terceiro VT das dúvidas dos internautas. Boa tarde, meu nome é Nilson, sou de São Paulo, capital. Acompanho bastante o programa da Cris, tem excelentes matérias e assuntos que nos auxiliam bastante. A minha dúvida para o doutor é o seguinte: trabalhei numa empresa onde todas as pessoas que eram velhas de casa eram assediadas e ameaçadas, calúnia, difamação e injúria, dizendo que nós não trabalhávamos e não fazíamos o serviço direito. Não tinha material, clientes adequados, sempre mandando os mesmos clientes e dizendo que não estávamos nos empenhando no trabalho. A questão é também que devido a um problema que tive nos rins, o médico falou para o resto da vida para que eu bebesse bastante água. E eles alegavam muito que eu levantava muito para fazer hora para não trabalhar. Então a minha dúvida é, nesse caso, como devo proceder? Nesse caso do exemplo dele, eu vejo da seguinte forma. Ele, embora tenha constituído os crimes que a gente está falando aqui, a gente verifica um assédio moral na relação trabalhista, né? Isso aí é, inclusive, previsto a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho por parte do empregado. É uma espécie de justa causa do empregador. Então, o empregador está cometendo uma justa causa que poderia, inclusive, ele entrar com processo pedindo a rescisão pelo assédio moral, sem prejuízo de danos morais em relação a isso, né? É claro, constitui os crimes que a gente está falando aqui, sem prejuízo nenhum isso, mas no caso dele, me parece uma agravante por ser no ambiente de trabalho, e aí gera essa justa causa do empregador, e inclusive o assédio moral é passível de danos morais hoje na justiça, desde que comprove, né, essa situação. Difícil a gente sabe que é comprovar, mas sim, se ele conseguir comprovar essa situação na relação trabalhista, ele enseja danos morais e até a rescisão do contrato de trabalho, se for de interesse dele. E ele não falou o tempo, né? Se ele já saiu, o tempo que isso aconteceu. Acho que não chegou a falar, Nilson. E nesse caso específico, embora acho que antes a gente falou sobre o prazo decadencial de 6 meses para propor a queixa-crime, a queixa-crime se propõe em 6 meses na esfera criminal, mas nesse caso específico dele, trabalhista, nós temos a prescrição da relação trabalhista, né? Que daí seria diferente, seria maior, seria de até 2 anos após a rescisão do contrato de trabalho. Entendi. Tá certo. Então, um pouquinho diferente ali, mas é uma coisa que sim, ele pode buscar os danos morais, porque os danos morais, a prescrição é de 3 anos para finalidade civil, mas nesse caso específico dele é de 2 anos, porque a partir do fim da relação trabalhista, em razão de ser na esfera trabalhista. Tá aí, Nilson, então a sua pergunta respondida, tá bom? Muito obrigada, viu, meu querido? Eu quero agradecer o pessoal que está aqui conosco, Geru Zamboni, Lordani, muito obrigada. Boa noite, Cris. Paula Alessandra, boa noite, obrigada pelos esclarecimentos. Ciliane Ênica também, boa noite, ótimo tema, obrigada, gente. Vai colocando aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esses crimes. Vamos lá. Existe a calúnia contra os mortos, doutor Guilherme? É punível essa calúnia?
Sim, o artigo 138 do Código Penal, ele prevê sim essa hipótese da calúnia contra os mortos, né? Então, qualquer informação falsa que venha a ser ocorrido, que uma pessoa que já foi falecida tenha cometido um crime, sim, é passível de punição. Então, a pessoa que fala de alguma pessoa falecida, sim, não, comete o crime de Eu tenho calúnia. certeza que muitas pessoas não sabem, né, que se caracteriza como um crime. É justamente no sentido, né, Dos que ficaram, dos parentes, né? porque o bem jurídico tutelado do crime de calúnia é a reputação. Então a Certo. reputação ela permanece ainda que a pessoa tenha falecido, porque ela se estende aos familiares, né? familiares. Então nesse caso específico, sim, é punível o crime de calúnia contra falecidos. Tá aí, viu? Não dá para falar dos mortos também não, viu? Tá bom? Cuidado com o que você vai falar. Vamos de patrocínio, então, da Heloísa Flores, que também está conosco, sempre com vasos lindos, com flores lindas, naturais e artificiais. Solta aí pra gente! Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. E vamos de música! Vamos ver se o Dr. Guilherme canta comigo essa aqui. Vamos lá! Essa é uma música pedida de uma internauta de Londrina. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim aquela que eu amo e que um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor e a saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu lhe peço, Senhora, traz de volta esse amor. Senhor, está perto meu fim. Eu te peço, meu Deus, tenha pena de mim. Ah, voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor e a saudade, renascia uma vida a caminho do fim. Ah, eu lhe peço, Senhor, traz de volta esse amor. Senhor, está perto meu fim. Eu te peço, meu Deus, tenha pena de mim. Não deu tempo da gente ensaiar essa, né, doutor? Mas na próxima você vai cantar uma comigo, viu? Muito bonita essa música. Ela é assim, essa aqui, deixa eu ver quem foi a internauta que me pediu. Ana Maria de Cássia, que me pediu. Uma internauta de Londrina. Muito obrigada, Ana Maria, do Chitãozinho e Chororó. Vamos voltar? Vamos ver mais dúvidas, então, dos nossos internautas. Solta aí o nosso quarto internauta e a sua dúvida. Coloca pra gente aí. Olá, Cris, boa tarde. Um privilégio em ser aí um ouvinte, espectador desse programa entre nós. E uma pergunta que eu gostaria de deixar
no tema de hoje, crimes contra a honra, por exemplo, às vezes tem muitos desses crimes que nós não estamos nem mesmo cientes. Então, por exemplo, quando há uma conversa no chão de fábrica, ou num trabalho, no escritório, ou na faculdade, e as pessoas falam de você, mas você não sabe que é de você. Ou seja, difamam o teu nome. E aí as pessoas começam a virar os olhos, a te olhar diferente, e você não sabe o porquê e qual o motivo, né? O que ocorreu. E depois, anos mais tarde, ou alguém fala, olha, te acusaram daquilo, ou defamaram o teu nome, falaram que você fez aquilo, ou falaram que você falou de punir o causador daquele dano. Então o juiz vai atribuir um valor a isso, que vai ser utilizado a título de compensação por esses danos morais. É lógico que muitas vezes uma retratação, alguma coisa que talvez seria até mais adequado, mas a gente não tem essa hipótese prevista na nossa legislação. Mas nada impede que durante o processo se exija essa retratação pública também a respeito disso. Tá aí então, Fábio Matos, nosso querido, está sempre conosco também. Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Muito obrigada por participar conosco. Tá respondido aí. Então, quando a brincadeira deixa de ser brincadeira e vira ofensa ou crime? Quando é o momento, então, de procurar pela lei? Então, quando eu percebo da seguinte forma: se houver a pessoa, o ofendido, houver lesão à sua reputação ou à sua honra, ele deve procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e representar. Então, existem duas hipóteses, inclusive eu acho importante a gente falar. Às vezes a pessoa fala, não, só quero registrar um boletim de ocorrência. Então, ele faz só o boletim de ocorrência, fica registrado, mas não dá prosseguimento. Mas também existe a possibilidade, dessa representação criminal. Esses crimes aqui, como são crimes passíveis de ação penal privada. O que significa isso? Que não é o promotor que vai seguir a ação penal. Então, quando existe um furto, um homicídio, qualquer outro crime, lesão corporal, apesar que lesão corporal tem que ter representação, mas crimes de furto, essas coisas, o promotor ele vai ofertar uma denúncia que vai prosseguir o processo. E esses crimes específicos aqui, eles são é necessário que a pessoa entre com uma queixa-crime, tá? Então é diferente e às vezes a pessoa não se atenta a esse detalhe, por isso eu acho importante falar. Sim. Porque se nesse prazo de 6 meses não for ofertada a queixa-crime, decai o direito, ainda que você tenha feito a denúncia na delegacia. Certo. Então, esses crimes de calúnia, injúria e difamação é necessário que se constitua um defensor para que crie uma queixa-crime. Então, o promotor ele não vai prosseguir com a ação penal. Então, é uma ação penal privada e não pública, condicionada ou incondicionada, que é no caso do promotor. Então é importante que a pessoa, principalmente quando ela efetivamente quer uma punição daquele agente que cometeu o crime, que ela se atente à necessidade da queixa-crime e que constitua um advogado ou busque o Poder Judiciário para que seja constituído um defensor dativo para que ele possa patrocinar os seus interesses, mas que não passe esse prazo de 6 meses da data do fato ou do conhecimento do fato até o ajuizamento da queixa-crime sob pena de decadência do direito, e aí vai chegar na audiência lá e o promotor vai dizer, olha, nós vamos arquivar porque já decaiu o direito. E a coisa mais frustrante que tem uma pessoa ir numa audiência achando que a pessoa que cometeu aquele crime vai ser punido e de repente ela descobre que decaiu o seu direito. Olha e só nada vai as orientações muito importantes do Dr. Guilherme, viu? É uma coisa que muita gente acontece, não sabe. Né? Acontece. A gente vê acontecer, né? Porque assim, quando a gente faz uma representação, um termo circunstanciado na delegacia de polícia, quando é um crime de ação penal pública, só o fato de você registrar o boletim e dizer que você quer representar já interrompe a decadência e já
o processo vai seguir. Certo. Agora, quando é esses 3 crimes, e são os únicos 3 crimes previstos no Código Penal. Por isso que eu achei pertinente a gente falar sobre isso. Importante. Porque são os únicos crimes de ação penal privada, que em vez de ser uma denúncia contra o agressor, o agente que cometeu, vai ser uma queixa-crime. O promotor deixa de ofertar ação penal e ele participa como fiscal da lei, nesse caso aqui. Então, é extremamente importante. É uma coisa que, às vezes, a gente no fórum, esperando uma audiência, a gente percebe que às vezes acontece nessa audiência preliminar de a pessoa chegar lá e o promotor olhar e vai dizer, vou arquivar por falta de queixa-crime, por falta de prosseguimento da ação. Porque é uma obrigação do ofendido fazer essa queixa-crime, e não mais do promotor, como os outros crimes. Então é importante, e é uma coisa que é bem delicado, se não fizer realmente, acaba decaindo. E o acontece chegar lá na audiência, então realmente arquivado. Arquiva e a pessoa, além de ter sofrido aquilo, Certo. acaba tendo essa frustração. É claro que nada impede de ajuizar uma ação civil cobrando danos morais em razão disso. Mas é extremamente frustrante você procurar a justiça, vira uma injustiça, né? Porque você procura alguém para ter seus direitos garantidos. E às vezes demora tanto, né? E aí, quando acontece... E às vezes acontece assim, não é o caso de São Miguel, mas acontece de alguns lugares, de às vezes essa audiência preliminar, ela está demorando às vezes 1 ano para acontecer, que não deveria acontecer, porque ele prevê nos juizados especiais criminais, que é uma coisa mais célere, uma coisa para ser mais rápido. Mas às vezes acontece de passar mais de 6 meses, e se a pessoa, por desinformação, até por falta de assistência jurídica, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condição de constituir um advogado, Sim. e às vezes acaba sendo prejudicado com isso. É extremamente importante a pessoa lembrar, né, disso para que não ocorra essa injustiça. Certeza, olha aí as informações, então, importantíssimas, tá bom? Vamos soltar mais uma pergunta, então, dos nossos internautas? Solta mais um VT para a gente aí, por favor. Aí depois eu vou ler mais. Meu nome é alguns. Anderson Nunes, trabalho aqui em São Paulo com marketing digital. Gostaria de estar fazendo uma pergunta para o doutor sobre até que ponto uma empresa ela pode estar entendendo que aquela reclamação do cliente ela deixou de ser uma reclamação e passou a ser um danos morais, já que grande parte das empresas investe muito em marketing, investe muito na empresa, na imagem da empresa, e tem certos clientes que aprofundam na reclamação, chegando a citar até funcionários, até mesmo o dono do estabelecimento. Obrigado, doutor. Fico aguardando a resposta. Quando há uma ofensa direta a um funcionário, sim, ele pode, né, representar. Então, assim, nesse caso, o direito de representação é do ofendido, né, e não da empresa. A empresa não tem a possibilidade de entrar com processo criminal, porque não existe essa previsão para pessoa jurídica, apenas para pessoa física, no aspecto criminal. Agora, se houver uma reclamação pública de uma empresa que gerar um abalo moral para aquela empresa, desde que ela comprove que existiu isso, ela sim pode pedir uns danos morais na esfera civil. Mas aí foge um pouquinho da difamação, da calúnia e da injúria, porque isso não é previsto para pessoa jurídica, apenas para pessoas físicas. Agora, o funcionário que se sentiu ofendido, ele pode, sem problema nenhum, ajuizar uma reclamação, né? Porque é aquela história, o agente que comete um xingamento ou fala alguma coisa assim, ele tem a responsabilidade, né, por seus atos. Então, sim, o empregado pode representar. E sempre mediante provas, né, doutor? Não existe, ela me chamou de tal coisa, enfim, aconteceu isso, sempre mediante provas. Exatamente. Tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, a gente verifica a necessidade de comprovar aquilo, né? Então, na esfera criminal, a gente pode sempre considerar o seguinte: só é condenado se for provado que a pessoa assim cometeu. Pelo menos esse é o ideal que a gente gostaria. Então, só existe a condenação em caso de prova. Então, é claro que testemunhas, documentos, a gente até tem uma discussão, acho importante a gente aproveitar a oportunidade, existe uma discussão do WhatsApp, as mensagens do WhatsApp. Grupos do WhatsApp não é incomum acontecer esses crimes que a gente estamos falando aqui, né? E às vezes tem uma discussão, como o WhatsApp serve como prova.
E aí tem hoje uma corrente da justiça que entende que tem que ser feita uma ata notarial, que é um procedimento de levar o seu celular num cartório, o cartório vai degravar todas as conversas dali e vai dar fé pública nisso aí. Eu, particularmente, né, uma visão minha, eu acho que exigir essa ata notarial, ela burocratiza demais o procedimento, mas hoje é o que está tendo eficácia. É claro que um áudio no WhatsApp não tem necessidade de fazer uma ata notarial, porque o áudio por si só se demonstra ali, né? E poderia se fazer uma perícia, se fosse o caso do áudio. Mas eu vejo essa situação. Então, nem sempre um print da tela vai ser como prova, porque hoje tem essa tendência da justiça a entender que tem que ser feita essa ata notarial. Mas não é uma coisa absoluta. Eu tenho certeza que no futuro não muito distante vai se adequar a isso aí. Porque tem aquela situação de apagar mensagens, alguma coisa nesse sentido. Então, fica um pouco de dúvida. Mas o áudio, principalmente, eu vejo que é fácil de comprovar, né? Porque o áudio do WhatsApp não é incomum as pessoas fazerem e a gente consegue essa comprovação, sim. E se derem um print, por exemplo, e jogar para o e-mail? Então, o grande é aquela história, a prova ela tem que ser analisada pelo juiz, certo? Então, assim, existe alguns posicionamentos de que o print por si só, posicionamentos da justiça, em alguns casos específicos, não é uma coisa que tem efeito vinculante, que todos os juízes têm que acatar. Mas existem algumas decisões específicas onde o juiz afastou os prints de WhatsApp por entender que poderia haver adulterações. Certo. Aí a ata notarial tem resolvido, de certa forma, essa situação. Então, na dúvida, fazer a ata notarial para constituir a prova. Por quê? Porque o WhatsApp também a gente às vezes perde o celular, acontece alguma coisa, apaga a conversa sem querer. Então, tendo a ata notarial, o tabelião ele vai atestar, através de fé pública, que aquelas mensagens foram vistas naquela conversa. É claro que se a outra pessoa questionar, mas tinha alguma coisa que foi excluída, ela também tem que provar, porque senão fica uma presunção ali de veracidade em razão da ata notarial. Então é uma coisa assim que, na minha opinião, é uma coisa que custa, não é barata esse procedimento, é um tanto quanto oneroso e às vezes prejudica, né, algumas coisas, mas é uma coisa que tem tomado entendimento. Alguns juízes já se posicionam dessa forma, né? Porque aquela história, quando a gente não tem uma diretriz específica, a justiça ela acaba utilizando a analogia e algumas outras coisas, e nesse caso tem tomado o entendimento de que a ata notarial é o instrumento adequado para comprovar que a mensagem, que as conversas do WhatsApp são efetivamente daquela forma. Tá certo. Eu quero agradecer então o Anderson, querido, também, que está sempre conosco. Muito obrigada, querido, por enviar a sua pergunta. Então tá aí respondido, tá bom? Ele está aqui nos assistindo. Programa top. Obrigada, Anderson. Um beijo. E o Nilson também. Eu quero mais música. Vai ter, mas tem muito assunto bacana aqui, viu? Tem muita coisa que o Dr. Guilherme vai ainda nos orientar, tá bom? Vamos lá. Vamos de patrocínio. Vamos com o patrocínio da Cili Sartor. Também a nossa parceira, está sempre conosco. Cabelo e maquiagem, é claro, ela tem que estar sempre aqui com a gente. Solta o VT dela. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cili Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Cili Sartor Makeup. Parceiraça aqui também, Cili Sartor. Muito obrigada. Olha, aqui tem o Volney Olivo. Parabéns, Cris. Seu programa é esclarecedor. Doutor Guilherme é top mesmo. Doutor Guilherme Alamini. Vamos voltar para as nossas perguntas, então.
Os doentes mentais e crianças de até 10 anos podem ser vítimas de calúnias, mesmo não tendo o entendimento suficiente? Não só podem ser vítimas, como existe uma circunstância de aumento de pena. Então, existe a circunstância de aumento de pena de 1/3 a mais a pena para quem comete esses crimes contra essas pessoas, né, com deficientes mentais e incapazes. Então é punível e é mais pesado ainda. Exatamente, é uma circunstância que aumenta a pena, justamente pelo fato de que aquela pessoa é mais vulnerável, né, do que as demais. Tá certo. E nós temos mais uma dúvida aí do nosso internauta, W. Cheron. Vamos chamar então o VT do W. Cheron Olhos de Águia, meu querido, que sempre nos acompanha também. Chama ela para nós. Oi, minha amiga Cris, tudo bem? Quem vos fala aqui é o W. Cheron Olhos de Águia, um programa de atitude, dando os parabéns pelo seu programa. E hoje, essa pessoa ilustre aí, esse doutor aqui, gostaria de aproveitar e que você transmitisse para ele uma pergunta. Com tanta coisa que está acontecendo, fake news ou alguma coisa contra a honra, qual o primeiro passo que as pessoas têm que tomar para que isso torne-se evidência e que possa realmente a pessoa saber o que pode e o que não pode? Eu ficaria super contente dessa pessoa ilustre poder responder para nós aqui, que eu tenho certeza que eu vou passar essa pergunta para o meu programa W. Cheron Olhos de Águia. Então eu fico muito contente, que Deus abençoe todos vocês por esse sucesso. Agradecer o doutor aí também, um próspero ano novo para todos vocês. Foi um ano muito difícil, mas com certeza as coisas boas vão acontecer. Parabéns por esse programa que está sendo a diferença e você merece. Um beijo, Cris. Então, quando a gente verifica que foi vítima, né, de algum desses crimes, o procedimento adequado é buscar a delegacia de polícia, fazer o registro da ocorrência para dar prosseguimento, né, a essa possibilidade de ação penal. E também, me parece que ele falou a respeito das provas, né, então a gente pode encaminhar para a delegacia essas provas, né, seja o meio que for. Então também tem a possibilidade de ouvir já as testemunhas na delegacia de polícia para que possa prosseguir essa ação, né. Inicialmente é feito, né, esse termo circunstanciado de ocorrência, é feito a oitiva das partes, da parte lesada, né, da vítima, é marcada essa audiência preliminar e depois, se for o caso, pode ouvir testemunhas e, por fim, é chamado então o noticiado, que é a pessoa que cometeu o crime, para também dar sua versão, né, e a partir disso é encaminhado para o Poder Judiciário. Então, o primeiro passo que eu vejo é comunicar à autoridade policial a respeito do que ocorreu, né? Muito melhor, porque às vezes a gente acaba não querendo se expor, não querendo fazer essa representação, e no fim das contas acaba se ocorrendo outras situações derivadas daquela. Então, não é muito comum esses crimes que a gente está verificando aqui acontecer às vezes entre vizinhos, familiares, e às vezes a gente consegue, com a notícia crime, evitar maiores prejuízos posteriores, né? Ainda que faça uma composição civil depois, de um acordo de boa convivência, alguma coisa nesse sentido, é importante o registro, até para que não ocorra uma circunstância depois e acaba se invertendo, a vítima acaba se tornando o agressor. Isso não é uma coisa adequada e muito menos seria uma coisa adequada, até porque é um outro crime que se constitui ali, né? E às vezes mais grave. Certo. Então tá aí respondido, W. Cheron, do programa W. Cheron Olhos de Águia. Meu querido, você tá no meu coração. Muito obrigada, viu? Sucesso para você. Teve algum desses, você como advogado, doutor Guilherme, teve algum desses crimes que foi uma situação inusitada? Teve alguma vez que aconteceu que foi um xingamento esquisito, foi uma forma estranha ou não? Todos correram da forma como já era esperado. É muito comum acontecer
problemas entre vizinhos, familiares, né? Às vezes a circunstância álcool pesa muito nessas situações, né? E acontece muito também nas redes sociais, né? Então as pessoas acham que alguém dá uma opinião lá, a pessoa acha que tem direito de falar qualquer coisa. Então ele ultrapassa o limite da liberdade de expressão e começa a ofender as pessoas, né? Certo. Então a gente luta pela liberdade de expressão, é claro, mas a gente tem que lembrar da responsabilidade que nós temos a partir do momento que lesa o direito de terceiros, né? Então é muito comum nas redes sociais e às vezes a gente, Muito não como comum. advogado, mas às vezes acompanhando as redes sociais, a gente verifica lá um comentário e outras pessoas xingando, proferindo palavras de baixo calão, né? Então é muito comum acontecer isso, né? A gente verifica. Então é uma coisa assim que, infelizmente, é mais comum do que a gente pensa, esse tipo de crime no juizado especial criminal da cidade. Quer ver na questão política, né? Também. Na política, o povo realmente, olha, desce do salto. Bom, deixa só interromper aqui os nossos ouvintes, então voltarão aqui. Valdeci, repasso para você, meu querido. Eles estarão em outra programação e a nossa live continua aqui, viu? YouTube e Face, então a gente continua aqui com as orientações do Dr. Guilherme. Doutor Guilherme, se o xingamento for fundamentado em elementos extraídos da raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de idosa ou deficiente, qual nome se dá a este crime? Então, esse crime seria injúria racial, né? Então, é um crime que ele é mais, a pena é superior, ele é uma tipificação específica de pena, em razão da gravidade, né, desse crime, né, que a gente sabe que quando se dispõe a ofender raça, né, cor e etnia ou religião, é uma situação muito grave e esse tipo de crime, por si só, ele pode gerar consequências muito grandes, né? Então, assim, não é uma coisa que eu tenho certeza que é uma coisa que pode acontecer, de um xingamento relativo à raça pode gerar crimes muito maiores, lesão corporal, até uma tentativa ou um homicídio. Então, assim, é extremamente gravoso, né, ofender a raça de qualquer pessoa. Então, justamente por isso a punição ela é bem maior do que a punição prevista para o crime de injúria por si só, né? E claro, né, deve ser maior porque a gravidade do crime é muito maior realmente, né? E acontece bastante, principalmente nas redes sociais. O povo hoje está nas redes sociais, né? Infelizmente. Estão mais presentes lá. Nós temos mais alguma dúvida de internauta? Acho que não, já foram todos, né? W. Cheron também já foi. Vamos de patrocínio? Patrocínio da Safsul. Essa empresa séria. Farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safsul também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safsul, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da Safsul. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennica e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. A Safsul também tem Natal premiado, vários prêmios para você, associado. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa Safsul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome, agora é Safsul, o plano familiar do sul do Brasil. É Safsul por você nos momentos de maior fragilidade. Safsul também está conosco, é uma das nossas
parceiras. O Nilson tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Se deixar de trabalhar ou perder emprego por ter nome com restrição, como fica essa situação? Eu verifico que nome com restrição deve ser inclusão no SPC e no Serasa, né? Então, assim, existem algumas decisões judiciais que seria ilegal a demissão e a ausência de contratação em razão desse filtro por existir essa inclusão no SPC e Serasa. Quando a gente fala de demissão por si só, isso é bem claro que é uma situação extremamente inadequada, né? Você demitir um funcionário, porque isso é uma coisa que inclusive não deve ser propagada. Então a informação do SPC e Serasa é uma informação sigilosa. Quem tem informação é a empresa participante lá para questão de crédito e não para questão Exato. pessoal. Então me parece que seria ilegal essa demissão, tá? Quanto ao caso na contratação, a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir identificar se efetivamente isso foi o que ocasionou a não contratação. Mas se provado que não fui contratado por estar no SPC ou no Serasa, me parece ilegal também. Tá certo, tá aí então. Nilson respondido, tá? Parabéns à Cris e ao convidado Dr. Guilherme. Show, precisamos muito dessas informações. Fábio Matos, excelente assunto como os demais. Muito obrigada, Fábio. Show, adorando. Quero ver numa emissora de rede nacional aberta. Eita! Vamos lá, vamos trabalhar para isso, né? Parece que estou vendo e revivendo uma nova Hebe. Opa! Aí sim, né? Bom demais, obrigada, viu? Obrigada pelos comentários aqui. Doutor Guilherme, você quer colocar mais alguma coisa sobre esses 3 crimes? Teve alguma coisa que você gostaria de colocar ainda que a gente não colocou aqui? Eu acho que foi tudo. Eu acredito que a gente conseguiu abordar todos os pontos específicos. E também o que eu achava mais importante, acabei até colocando na tua outra pergunta lá, né, que é a questão da queixa-crime, né, dessa necessidade de se ajuizar essa queixa-crime, de ser uma ação penal privada, porque as pessoas muitas vezes não sabem disso e prejudica bastante, né? Acho que é o ponto principal, porque querendo ou não, quando a gente busca a delegacia de polícia, eles ajudam na tipificação do crime, eles verificam, né? É atribuição da autoridade policial também isso, mas essa situação muitas vezes não é informado, né? Muitas vezes, e não é por maldade e nem ineficiência da polícia, pelo contrário, mas é uma coisa que para eles, tantos crimes que passam e a maioria das ações, ou melhor, todas as ações, menos essas 3 que nós falamos aqui, são de ação pública, ou seja, ajuizada pelo Ministério Público, né, pelo promotor. Então, como tem essa peculiaridade, essa diferença, eu achei importante, que eu acho que é um ponto mais importante que eu tinha para a gente colocar aqui, além das tuas perguntas, justamente no sentido de que alertar essa decadência e essa necessidade de representação. Tá certo, então, tá aí, né? Doutor Guilherme sempre nos orientando e vai voltar mais vezes, tá, doutor Guilherme? Não sei se a gente consegue, né? A sua agenda agora vai ser corrida, né? Não, fica à disposição sempre, claro. Então nós queremos agradecer a sua presença por nos ajudar a compreender, né, melhor sobre este tema que faz parte realmente do nosso dia a dia. 2022, né? Cheio de sucesso, mais conquistas ainda para você, para sua família. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, né, contigo, e também aproveito a oportunidade para desejar um ótimo 2022 para todo mundo, cheio de realizações e conquistas, muito sucesso também. Amém para todos nós. Eu quero desejar 2022 de muita saúde, paz, leveza de espírito a todos os nossos ouvintes, internautas, família, equipe, amigos, patrocinadores, que possamos estar tão ocupados, amando as nossas vidas, que não sobre tempo para injúrias, calúnias ou difamação. Porque gente feliz
não incomoda. Nos vemos na próxima terça-feira com um programa novo para você, viu? A gente vai começar com um programa novo, quadros novos, vai ser bom demais, fique conosco. Então a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira às 19 horas. Beijo! Tchau!